Então vamos lá. Se Deus quiser, está gravando. E se Deus quiser, o áudio vai ficar bom. Se Ele não quiser, também está tudo bem. Hoje nós vamos começar, então, o nosso curso de iniciação, módulo 1. E eu vou falar um pouquinho sobre o Centro Espírita. E vou falar um pouquinho, antes disso, sobre a Casa AME. Para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre a casa, né, sobre os fundamentos da casa, como que ela funciona, no que se baseia a Casa AME. A Casa AME, ela é uma casa, é um centro espírita, não se usa muito o termo kardecista, e eu já vou explicar por que não se usa muito esse termo dentro do espiritismo, mas a gente se atravessa para usar um pouquinho do termo, porque é o que melhor explica, né? É uma casa kardecista, é uma casa que usa como fundamento as obras básicas de Allan Kardec, e isso tem uma motivação, que a gente vai ver na nossa próxima aula, né, na aula do módulo 2, nós vamos entender tudo isso. E antes disso, por que não se utiliza, né, esse nome kardecista? Porque o próprio Kardec não queria que assim fosse. Kardec, primeiro que não era o nome dele, né, o nome real dele é Professor Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail, é o nome do nosso Allan Kardec, e ele usou esse codinome justamente porque ele não queria que ficasse personificada a doutrina na figura dele, como se ele fosse a grande pessoa da doutrina espírita. E eu faço uma comparaçãozinha que fica fácil de entender, se a gente pegar emprestado, por exemplo, o que aconteceu no caso dos nossos irmãos católicos. Ninguém diz que a doutrina católica é uma seguidora de Paulo. Ninguém diz que é uma seguidora de Constantino, né? Ninguém diz que são as pessoas que estiveram à frente, né? Constantino foi um grande reformador da igreja. Ninguém diz que todo mundo diz que é uma igreja cristã. Quando nós falamos da igreja evangélica, nós também não falamos que são seguidores de Lutero, que são, né, seguidores, eles são seguidores de quem? Do Cristo, né? Então é uma igreja cristã. E aí, Kardec, para a doutrina espírita, ele cumpre mais ou menos com a mesma função. Ele é um cara que veio para codificar, a doutrina é dos espíritos, a doutrina foi ditada, foi trazida através da mediunidade, mas é uma doutrina dos espíritos. O primeiro livro é o livro dos espíritos. E o cerne, né, o eixo principal dessa doutrina é a mesma personalidade, né, o mesmo líder de todas as outras igrejas cristãs. É Jesus Cristo. Ele é o cerne da doutrina, ele é a base moral, ele é tudo aquilo que Jesus vem trazer através do seu evangelho, é o que a gente segue dentro da doutrina espírita, tá? Então, esse nome kardecista não deveria ser utilizado porque o próprio Kardec não queria e colocou o nome de Allan Kardec, que foi uma outra existência que ele teve, na época que ele foi um druida, e a espiritualidade diz para ele que ele teve essa outra existência com esse nome, e aí ele utilizou esse nome porque ele não queria que ficasse o nome dele, né, atrelado a isso. E hoje, né, tanto tempo depois, o que a gente faz? Doutrina de Kardec, né? A gente fala doutrina de Kardec, mas não é, né? Mas isso serve para mostrar para nós, principalmente aqui na explicação que eu dou para vocês a respeito da Casa Espírita e a respeito da Casa AME, que a nossa casa, ela segue, sim, essas obras básicas, esses fundamentos da doutrina espírita. Não é uma casa universalista, não é uma casa aberta para todos os tipos de crenças, não há uma mistura dessas crenças aqui. A gente sempre vai olhar, sempre vai receber trabalhadores, médiuns de qualquer linha de trabalho que queira vir estudar, que queira conhecer mais sobre a espiritualidade, a gente sempre vai trazer. A única coisa diferente, talvez, que a gente vai perceber, e eu já vou tratar disso aqui no decorrer da nossa aula, algumas coisas diferentes que a gente vai perceber em relação a outras casas espíritas. Porque existem muitas casas espíritas que dizem seguir a doutrina espírita, e a doutrina espírita não tem dogmas, não pode ter dogmas, mas as casas espíritas estão cheias de dogmas, estão cheias de regrinhas,
que você para fazer tem que ser de um jeito, tem que ser nesse formato, tem que estar vestido de branco, né? Eu vim de preto hoje de propósito, né? Tem que estar de branco, tem que estar não sei o quê e não sei o quê, né? Então, a gente vai criando essas dogmas, essas regrinhas que não deveriam ser, porque isso não tem nada a ver com o espiritismo. Então, eu defendo muito a tese de que a Casa AME é uma casa espírita raiz, né? E se a gente for pegar as condições, a forma de trabalho, o que Kardec fez lá na época dele, que o professor Rivail fez lá na época dele, a gente vai ver isso no módulo 2, como eu disse. Ele era um pesquisador, ele era um cara que estava investigando, que estava interagindo com essa espiritualidade, tentando aprender o máximo possível com essa espiritualidade, bebendo na fonte. E não estabelecendo regrinhas de quem pode, quem não pode se comunicar. É através da comunicação, e ele mesmo diz isso, através da comunicação, dessa relação com o espiritual, que ele descobre se o espírito é um espírito que é um espírito do bem, que merece ser ouvido e a gente receber a orientação dele, ou se é um espírito desorientado, não um espírito do mal, não um espírito trevoso, não um espírito da sombra, não um espírito maligno, não, nada disso. Um espírito que está desorientado. E aí, dependendo do que ele estiver falando, nós precisamos aí inverter as posições e nós precisamos orientá-lo para o bem. Então é isso. Existem esses dois tipos. E a gente vai lidar com essa espiritualidade conforme ela vai lidando com a gente, e a gente não vai proibir essa comunicação. Não era assim que acontecia na época dele, e não é assim que acontece dentro da Casa AME, tá? Então aqui, a espiritualidade tem liberdade de comunicação, eles vão se manifestar, e dependendo de quem se manifestar, a gente faz a orientação, a gente escuta, a gente trata, enfim, é dessa forma que a gente conduz. Mas antes disso, antes da gente entrar nesses detalhes todos, eu tenho uma historinha para contar para vocês. Essa historinha, ela antecede a criação da Casa AME. Essa história, ela aconteceu pessoalmente comigo, aproximadamente um ano antes, um pouco mais de um ano antes de a gente fundar, né, dos amigos se reunirem para fundar a casa. Uma grande amiga, médium, de muito tempo, que a gente trabalhou com ela em Maringá, trabalhei bastante tempo em Maringá, depois trabalhei bastante tempo em Curitiba, 11 anos em Curitiba, na Faculdade Espírita de Curitiba, depois mais uns 7 anos trabalhando aqui, até surgir a ideia, né, da criação da casa. Mais ou menos um ano e pouco antes da pandemia, essa médium, que é uma grande amiga, como eu disse, ela fez uma pegadinha, né? Ela entrou em contato comigo e com os meus pais e falou, pede para o Ricardo anotar uma data, 22 de agosto de 2020, 14 horas. Tá, anotamos. E o que vai acontecer nessa data? Não, pede para ele só anotar essa data e depois ele me conta. Não, mas falta um ano e pouco para essa data. Eu vou morrer de gastrite, ter que esperar o que vai acontecer. Morro de ansiedade, nem vou estar lá. Você vai lá para a minha cremação, para o meu enterro, para o meu velório. Não é possível que eu vou ficar esse tempo todo esperando. Pois é, mas é só para anotar e aguardar. Tá bom. Gente, um ano e pouco com essa pegadinha, passou. Ninguém nem olhou para isso. E aí que acontece uma pandemia, acontece que o mundo todo está naquela loucura que estava em 2020, março de 2020, e as casas começam a fechar, as igrejas começam a fechar, e tudo começa a fechar. O centro que eu participava e que mais alguns amigos participavam também fechou, porque era uma medida restritiva de saúde, etc. e tal. Mas boa parte desses amigos olharam para esse movimento e olharam para a quantidade de pessoas que estavam desencarnando naquele momento e pensaram, olha, esse é o momento que as pessoas mais precisam da casa espírita. E a casa espírita vai estar fechada a isso? Algo de errado não está certo. Algo precisa ser feito. E a gente se reuniu entre alguns amigos, conversamos, decidimos então que a gente ia sair da casa que a gente estava e que a gente ia montar uma casa para poder atender as pessoas. E depois a gente via como é que ficava.
Viemos aqui nesse galpão, conversamos com o seu Arlindo, que mora aqui na frente, que é o proprietário do galpão, e pedimos para ele se ele emprestava, inclusive, o galpão para a gente poder dar uma olhada e tal. Saímos daqui, fomos para a empresa de uma das fundadoras da casa. E lá, reunidos, nós fizemos a nossa primeira reunião. É isso mesmo, gente? É isso mesmo? Ok, então, nós vamos fazer mesmo, vamos fazer. Todo mundo tem certeza? Todo mundo põe aqui a mão, aqui, todo mundo põe a mão, vai lá, vai isso mesmo, vai. Então tá, assinamos, tudo certo, fizemos a ata de fundação da Casa AME e fomos embora, felizes e contentes. Temos uma casa espírita, vamos começar a organizar as coisas. Gente, só na vontade, não tinha uma cadeira dessa, não tinha nada. E a casa nasceu e em 15 dias a casa estava aberta, funcionando, todo mundo vestido de Robocop, com aquelas placas de plástico, com negócio, com não sei o quê, e álcool. Minha pele até hoje deve estar cheirando álcool, de tanto álcool que a gente espirrava na mão de um do outro, de quem passava, quem entrava, quem saía, aquela loucura. Mas nós atendíamos na época 25 pessoas bem espaçadas uma da outra, e a gente atendia 25 pessoas por noite, e fomos atendendo e fazendo fraterno e atendendo as pessoas. Mas naquela noite que nós fizemos a reunião, a minha amiga Isabel me ligou, aliás, ligou para o meu pai, e falou, escuta, o que aconteceu hoje? Meu pai falou, por quê? Ela falou, não, porque eu sempre tomo nota, e hoje é a data que eu falei para vocês que tinha que anotar. E aí, se vocês olharem na data de fundação da Casa AME, ela aconteceu no dia 22 de agosto de 2020, às 14 horas. Foi exatamente nessa data e nesse horário que tinha sido previsto um ano e pouco antes. Então, para mostrar que isso aqui vai muito além da vontade de uma ou mais pessoas. Esse projeto é um projeto da espiritualidade. É um projeto que a própria espiritualidade já estava ajustando antes. E que as pessoas só foram movidas para se reunirem aqui e para se transformar em realidade física, aquilo que já era uma realidade espiritual. Então, dessa forma é que nasce a Casa AME. E a Casa AME ela tem 3 princípios, 3 coisas que são fundamentais na casa, que é o nome da Casa AME, né? De amor ao próximo, né? O A de amor ao próximo, de ter uma causa social. Esse é um princípio fundamental da casa. Então, hoje nós temos várias famílias que dependem da casa. A gente faz várias ações sociais. E esse é um pilar. É uma coisa que a gente não abre mão. Muitos que vieram de centros diferentes não podiam fazer coisas nos centros que frequentavam. E aqui, graças a Deus, a gente tem condições de fazer. Bem da verdade, a gente às vezes passa alguns apuros para conseguir fazer essa ação social acontecer, mas já fazem 5 anos, são mais ou menos 80 famílias que todos os meses recebem ajuda da casa e que a gente permanece fazendo esse trabalho e se Deus quiser vai aumentar, né? Se Deus quiser vai ter mais famílias. A cada 6 meses a gente troca as famílias, coloca novas famílias, aquelas que a gente trocou vai para o fundo da fila e a gente vai fazendo esse ciclo. Acontecem coisas extraordinárias, como famílias que a gente olha e vê que está numa condição assim muito difícil, e a família chega para nós e fala assim, então, agora já deu uma melhoradinha, pode parar de dar cesta para mim e passa para outro. E você fala assim, eu achei que eu estava fazendo bem. Eu achei que aquilo que eu estava fazendo era grande, né? Achei que eu estava fazendo um movimento aqui de revolução da humanidade. E aquela pessoa que é mais humilde, que é mais simples, que é a mais necessitada, sabe o que é passar dificuldade, e vem para nós e fala, então, agora deu uma melhoradinha, você já pode tirar a cesta e pode passar para outra, para a família, porque eu sei que tem família que precisa mais. Então, o A de amor ao próximo. O M de mediunidade com Jesus. O que é mediunidade com Jesus? Dentro do Espiritismo, nós dizemos que você deve dar de graça o que de graça recebeu. Mediunidade com Jesus é uma mediunidade desinteressada. É uma mediunidade onde você não é o astro da mediunidade. A mediunidade não está aqui para te servir. É você que está aqui para servir a sua mediunidade. A mediunidade deve ser utilizada de forma gratuita. Ela deve ser utilizada em razão de fazer o bem para as outras pessoas.
e só dessa forma, com total desinteresse, como diz o próprio livro dos Médiuns. E desinteressado significa que eu não tenho interesse de ter vídeos gravados e que vão ter curtidas, significa que eu não tenho interesse de ser retribuído, que alguém, porque eu atendi, venha me trazer algum presente, ou sequer me dizer, olha, muito obrigado por você ter me ajudado, muito obrigado. Nossa, vocês foram extraordinários. Desinteresse. E total desinteresse financeiro. Então, tudo que é feito, todos os atendimentos, todos os socorros, todos os grupos que funcionam dentro da casa, são absolutamente de graça e devem permanecer de graça. Ricardo, e como é que faz para sustentar essa casa? Então, quem trabalha na casa, além de trabalhar, ainda tem que pagar a conta. Funciona assim. Porque do contrário começa a surgir o interesse. Do contrário começa a haver a venda de atendimentos, né? E aí perde-se a razão dessa mediunidade com Jesus. Então, M de mediunidade com Jesus, de uma mediunidade que deve ser utilizada em favor do próximo. Ok? E o E, que é o E de evangelizar corações, que é talvez uma das principais funções que a casa espírita, qualquer casa espírita, possa executar, que é apresentar Jesus para as pessoas. E a gente tem necessidades diferentes de um Jesus diferente. Cada pessoa tem uma relação, uma necessidade de um Jesus que se cumpre aonde a pessoa está frequentando. No caso da doutrina espírita, é um Jesus menos lúdico. O Espiritismo apresenta assim. Quando você pega o Livro dos Espíritos, ele não vai apresentar um Jesus todo lúdico, ele não vai apresentar um Jesus como é apresentado em outras crenças. Mas nem por isso é um Jesus menor. Nem por isso ele deixa de ser ele deixou de fazer as coisas que ele fez e ele deixa de ser quem ele é. Para a doutrina espírita, de acordo com as orientações da espiritualidade, Jesus não é Deus. Há uma diferença. E quem fala isso não é o Ricardo. Quem fala isso não é Kardec. Quem fala isso são os espíritos. Jesus é criatura. Mas Jesus sendo criatura, ele não vai ser menos do que o Jesus católico, do que o Jesus protestante, ele não vai ser menos do que os outros. Olha, a obra de Jesus é a mesma. Eu posso olhar para ele como criatura ou como criador, e nada disso vai diminuir a obra dele. Eu, Ricardo, na minha concepção, sendo criatura e tendo feito tudo que fez, ele se torna maior. Sendo criatura e não o próprio Criador, ele se torna maior. Por quê? Como é possível fazer tudo aquilo que ele fez, não sendo ele o próprio Deus? Então, a gente vai estudar um pouco sobre isso, desse curso todo, a gente vai passar sobre essas coisas, mas quando nós olhamos para essa evangelização, nós estamos falando de apresentar esse Cristo, que muitas vezes vai preencher uma dúvida, um questionamento, né, dentro do seu coração. Nós vamos conhecer Deus também, né, a forma como a doutrina entende Deus. E aí, muitas vezes, pessoas que têm muita dificuldade de entender um Deus que é um senhor que está sentado num trono, né? E a gente sempre imagina ele gordinho, barbudinho, né? Sentado num determinado lugar. Fica muito difícil conceber que esse Deus seja uma criatura parecida com um humano. E aí a gente tenta atribuir para eles aquilo que é nossas qualidades ou aquilo que são os nossos defeitos, tentando definir ele dentro da nossa limitação. E a própria espiritualidade fala para nós assim: se nós pegarmos a pessoa mais culta, a pessoa que tem o maior conhecimento, e pedir para ela descrever ou para ela ensinar para nós que é Deus, essa pessoa vai diminuir Deus. Porque não existe condições, palavras, não existem emoções, não existe nada que a gente conheça nessa condição de hoje, não existe nada que a gente conheça que possa descrevê-lo. Então, se eu disser, não, mas Deus é incrível, Deus é um negócio assim extraordinário, Deus é fabuloso, Deus é mágico, Deus é... Eu ainda assim estou diminuindo ele, porque eu estou trazendo ele por um tamanho de palavras e de explicações do meu entendimento de um ser absolutamente limitado. E Deus é absolutamente maior do que isso.
E a espiritualidade define Deus dizendo o seguinte, quando Kardec pergunta, que é Deus? Eles falam, inteligência suprema que rege o universo. Não está dizendo que é um homem. Não está personificando isso numa condição humana. Não tá, ele está, muito pelo contrário, está abstraindo, está dizendo, olha, Deus são as leis do universo. Deus é a inteligência que existe nesses planetas que não trombam, nessa natureza que funciona, nas quantidades de vezes que você respirou hoje, que seu sangue circulou pelo seu corpo e você não controlou isso. Deus é essa inteligência. Deus é isso, é tudo isso, é a soma de todas as coisas. E aí esse Deus se torna talvez mais possível para algumas pessoas que tinham dificuldade de entender aquele Deus do velhinho barbudo, barrigudinho, sentado no trono, dizendo, para esse aqui concede tal coisa, para aquela ali não concede não, para aquela outra ali pode conceder. Deus com condições, né, com escolhas, com preferências. Por que eu tenho tal condição e o outro não tem? Porque Deus quis, mas por que ele quis? Né? A gente vai entender essa condicionante dentro da doutrina espírita. Então, dentro do Evangelho, o evangelizar corações, nós vamos entender tudo isso, mas nós teremos um papel superior a essas coisas, que é o papel de reformar o espírito. Jesus, quando veio apresentar, e na nossa concepção, na concepção da doutrina, quando Jesus vem apresentar o Evangelho para nós, e ele é crucificado para que a gente possa ser salvo, não é na concepção de que a crucificação dele tirou todos os nossos pecados e agora nós estamos livres. Sim, e continuamos pecando. E continuamos fazendo um monte de coisa errada. E não honramos aquilo que ele fez na cruz por nós. Para os espíritos que vêm explicar para nós, o Evangelho de Jesus é a salvação. Mas não em si, através da prática do Evangelho. Através do meu estudo e do meu aprendizado do Evangelho e da reforma que o Evangelho pode fazer das minhas atitudes. Aquilo que nós chamamos de reforma íntima. Então é através dessa transformação e do meu compromisso em jamais ser como eu sou, o meu compromisso em ter que ser diferente, e eu falo isso muitas vezes, e durante as nossas aulas, vocês vão ouvir algumas vezes eu falando isso, nós chegamos nessa vida e nós ganhamos um corpinho pelado. Era só isso que a gente tinha. E a gente vai sair dessa vida e nem o corpinho pelado a gente vai levar. O nosso compromisso na existência, assim diz a espiritualidade, é único. Todo o resto, tudo que perpassa a nossa existência, são coisas, vivências, experiências que nós vamos ter para um único propósito. Sair no final dessa vida melhor do que a gente entrou. No final dessa existência, eu preciso ser um Ricardo melhor do que o Ricardo que começou essa existência. Esse é meu único objetivo dessa vida. E o único objetivo de cada um de nós. Então, o Evangelho é o único capaz, é o mapa do caminho, é a nossa condicionante, né, que Jesus deixou para nós, para essa reforma. E é através desse Evangelho que está a salvação. Mas não no Cristo crucificado apenas. No exemplo que ele deu e no ensinamento prático que ele deu na vida dele. E essa evangelização e esse entender isso com Jesus vai transformar a nossa vida. Isso tem um poder gigante. Isso tem um poder imenso de transformar cada um de nós em pessoas melhores. Num filho melhor, num irmão melhor, num pai melhor, num vizinho melhor, num amigo de trabalho melhor, num motorista no trânsito melhor, em todas as coisas. Então, esse é o compromisso do do evangelizar corações, do AME, tá? Vamos lá. A segunda coisa é o centro espírita. O centro espírita, ele tem uma postura um pouquinho diferente
a maioria das casas espíritas tem uma postura um pouquinho diferente dos demais templos. Mas o espiritismo em si, o que mais chama a atenção, para mim, pessoalmente, é esse posicionamento de não conversão. Não há uma preocupação, não há um interesse, não há uma vontade e não há nenhum movimento nesse sentido, de tentar converter as pessoas para o espiritismo. Que todo mundo tenha que ser espírita. Que você precisa deixar uma outra religião para se transformar em espírita. Por quê? Porque, primeiro, a terceira função da doutrina espírita é religiosa. A primeira delas, ela é uma ciência do mundo espiritual. Porque nenhuma outra doutrina até hoje, teve uma relação, teve uma compilação, uma troca tão grande com a espiritualidade. Se nós pegarmos as 5 obras de Kardec, elas são fundamentais, mas se nós pegarmos 450 livros de Chico Xavier e 250 livros de Divaldo Franco, que nenhum desses 700 livros conflitam com as 5 obras básicas de Kardec, nós estamos falando de mais de 700 obras, contando para a gente o que é o mundo espiritual. 700 obras que foram filtradas, que foram lidas, que foram avaliadas, que passam pelo crivo de não conflitar com as 5 principais, com as 5 básicas, que foram ditadas não por um espírito. Porque concorda? Chico Xavier, não por má vontade e não por má fé, ele está se relacionando com um espírito, Emmanuel, que é um espírito de luz, ou com André Luiz, ou com qualquer um que seja. Divaldo, a mesma coisa. Está lá com Manuel Filomeno de Miranda, está lá com Joana de Ângeles, ok? E aí nós temos um espírito ditando e um médium, psicógrafo escrevendo, ok? No caso da doutrina, de novo, nós vamos ver na próxima aula, existe um processo científico elaborado por Kardec, aonde as respostas vêm de vários lugares de espíritos diferentes e que ele choca essas respostas umas com as outras, para ver se bate, para ver se não há algum engano. O processo todo é um processo pseudocientífico porque estava nascendo uma ciência, ok? Mas ele faz todo esse conflito entre elas e aquilo que não foi confirmado por algumas entidades, por alguns espíritos, não foi colocado no livro. A primeira versão eram quase metade das perguntas. Hoje nós temos 1019 perguntas e respostas. Mas a primeira versão de O Livro dos Espíritos tinha metade disso. E ele foi estudando, e foi elaborando, então, não foi um espírito que ditou. E quem são os espíritos que ditaram a doutrina? Aí você vai ter rainhas, você vai ter bispos, você vai ter padres, você vai ter uma espiritualidade diversa, que traz essas mensagens todas. E que vem responder grandes questões. E nenhuma outra doutrina espiritual trouxe com riqueza e com profundidade a quantidade de informações que a doutrina espírita trouxe. Aliás, boa parte das outras doutrinas espiritualistas usam das 5 obras para poder fundamentar os seus estudos, para poder elaborar as suas pesquisas, a sua troca com o espiritual, porque ela é rica em detalhes. Então, essa doutrina, ela está posta, ela foi trazida pela espiritualidade e ela está disponível para quem quiser pesquisar e estudar. E não há uma vontade ou um movimento de fazer isso na cabeça das pessoas. Então, primeiro, ela nasce como ciência do mundo espiritual. Depois, ela tem um caráter filosófico. Porque você estudando a doutrina e você se debruçando sobre aquilo que ela nos apresenta, ela vai ser
apresentada quase como uma filosofia, ela vai mudar a nossa forma de fazer as coisas. Ela vai mudar a nossa forma de entender o mundo. Nós vamos estudar o livro dos Espíritos, e o livro dos Espíritos vai trazer coisas que talvez físicos, naquela época, né, com certeza absoluta, todo mundo olhou e deu risada, mas coisas que foram confirmadas depois de passados muitos anos. E coisas que ainda nós olhamos e estudamos e ainda estão sendo confirmadas. Então, você tem, através do estudo, uma mudança comportamental, você tem uma mudança de entendimento das coisas, uma filosofia de o que é esse mundo espiritual. Ele realmente existe, ele realmente interfere aqui, né? E você vai passar a ter essa relação. E aí, por fim, porque Jesus é o cerne da doutrina, porque Jesus é o centro, é o pilar central, acaba tendo uma consequência religiosa. Mas é uma consequência religiosa, é a terceira questão. Então, a doutrina não tem esse aspecto de querer converter, justamente porque nós entendemos que não precisa ser dessa forma. E isso não impede que os nossos irmãos que frequentam outros credos possam vir aqui, por exemplo, estudar o Espiritismo e voltar a frequentar os seus credos. E está tudo certo. Por exemplo, como lidar com a mediunidade? Como lidar com os aspectos da mediunidade quando ela se apresenta? Se você estiver, dependendo de onde você estiver frequentando, você vai ser tido lá como uma pessoa que está endemoniada. E você precisa entender isso. Porque além de todas as dificuldades que você está vivendo em caráter da sua mediunidade, você ainda está sendo criticado, está sendo olhado, está sendo, olha, mas por que está desse jeito? O que você anda fazendo? Onde que você está indo? O que está, né? E é uma falta de entendimento do mundo espiritual. Nós temos na escola de médium, tanto da terça-feira como do domingo, nós temos pessoas que frequentam outros credos. E que vêm aqui para quê? Para aprender sobre o mundo espiritual. Para aprender sobre o mundo espiritual. Eu particularmente, já tive a experiência de conversar e de saber de um grupo que aconteceu na época, né, em Maringá, com 4 ou 5 padres que se reuniam e iam na casa espírita, de uma pessoa de muita confiança, e que eles iam na casa espírita para exercitar a sua mediunidade, num horário que não estava ninguém, num horário reservado para eles, porque não podiam saber que eles estavam frequentando a casa espírita, mas o que fazer com a mediunidade? E precisa deixar de ser católico? Não. Precisa deixar de ser evangélico? Não. Precisa deixar de... Não, não precisa. Vai estudar, vai aprender, vai desenvolver, vai ter a compreensão, isso vai te dar uma condição e habilidade, né, e conhecimento para poder lidar melhor com as questões, e está tudo certo. E você, Ricardo, mas eu sinto um quentinho no meu coração, eu gosto mais de estar lá em tal lugar. Vai sentir o teu quentinho no coração e está tudo certo. Não tem problema nenhum. Entende? Só que a casa espírita, ela acaba sendo um lugar onde você recebe, e esse é o propósito da Casame. Esse é um dos principais propósitos da Casame. Por quê? Porque há algum tempo atrás, a gente começou a ver as casas espíritas tendo um posicionamento de rechaçar, de dizer o seguinte, não, peraí. Para você entrar aqui, você tem que fazer não sei quanto tempo disso, você tem que fazer aquilo, você tem que estar com não sei quantas estrelas de espírita no ombro, você tem que isso, que aquilo, que aquele outro. Você começou a criar um fantasma chamado espiritismo. Cada vez mais, o espiritismo começou a ficar seletivo. A pessoa, para ser espírita, ela tinha que ter uma graduação de não sei o que e tal. E o mediúnico, esse contato com o espiritual, começou a ser trancado dentro de salinhas, onde as pessoas não tinham acesso. Porque para você chegar nessas salinhas, meu Deus, você estava quase desencarnando já. Quando você chegava lá, trabalhava umas 2 semanas e morria. Eu já estava velhinho, já não dava mais nem para nada. Né? E esse não é o objetivo. Vamos parar um pouquinho e vou dar um passinho para trás. Por que a espiritualidade faz um movimento desse tamanho, traz esse espiritual para cá, traz o professor Rivail, já tinha um substituto para ele, caso ele não topasse, né? A espiritualidade já tinha um substituto para ele, que era Leon Denis,
Estava tudo preparado, faz todo esse movimento, começa com os movimentos lá, que são aquela mediunidade de toque, né? Por que precisa ser assim? Porque se naquela época um médium incorpora e fala assim, não sou eu sou outra pessoa, vai falar assim, interna ele. Então, precisa ser como? Físico primeiro. Bate, arrasta, cesta com um lápis dentro escrevendo. Por quê? Quem que está mexendo nisso? Chama lá um cara lá que chama professor Rivail, que ele é pesquisador de magnetismo. Vamos acabar com essa bagunça aqui. Vamos trazer ele que ele vai desvendar, né? E não rolou dessa forma. Há todo esse movimento. Olha a produção da espiritualidade. E eles estão fazendo tudo isso, 700 obras falando de 2 autores, de Chico e de Divaldo, 700 obras. E eles estão fazendo tudo isso para quê? Para a gente esconder dentro de uma salinha pequenininha, que só pode 5, 6 pessoas estar lá dentro? Faz sentido? Sim ou não? Não faz sentido nenhum. E aí, quando a gente olha para isso, a gente começa a pensar o seguinte, opa, nós precisamos fazer uma casa espírita que seja espírita, que seja baseada nas 5 obras, e não no que vem depois de regrinhas que colocaram, né, de formatos que colocaram, de dogmas que criaram de uma doutrina que não deveria ter dogmas. Por isso que a gente fala que é uma casa espírita raiz. E aí a gente transforma essa casa com algumas coisas diferentes. A primeira delas, que é diferente, é que é uma casa com reuniões mediúnicas públicas. Públicas. Então, não há nenhum dia da casa que esse portão esteja trancado para receber uma pessoa. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos aqui no nosso estudo, amanhã nós temos a escola de médiuns. A nossa orientação é que vocês passem primeiro pelo estudo, que são 10 módulos, né? 10 módulos, é um intensivo, isso não substitui o estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, isso não substitui. Não substitui um estudo profundo das 5 obras, de você sentar e ler as 5 obras, participar dos outros estudos que a casa tem. Mas isso dá uma base para que você possa olhar para os trabalhos que acontecem dentro da casa com menos surpresa, que você não se assuste quando você chegar no mediúnico. Já que nós queremos transformar o mediúnico em algo público, nós temos que preparar as pessoas que queiram conhecer um pouco mais, para não chegar lá no mediúnico público e falar, minha Nossa Senhora, eu não sabia que era assim, eu nunca mais volto. Que pavor, que pânico. Nossa, eu não sabia que a casa espírita era desse jeito. E não é, é simples, né? Então, a gente faz essas 10 aulas. Mas, Ricardo, terça-feira tem escola de médiuns. Nós estamos funcionando. É um grupo que é um laboratório mediúnico, onde a gente se reúne com um monte de médiuns, mais de 100 médiuns, e a gente tem as possibilidades de desobsessão, de guias, de psicografia, pictografia, de maca, de tudo que o médium pode exercer da sua mediunidade, ele vai ter a oportunidade de estudar. Não, são 2 grupos, são 2 horários de estudo, né? Das 7 às 8, 1 hora de estudo de um livro, depois das 8 às 9, mais 1 hora de outro livro, então estuda bastante, e aí depois das 9 às 10, mediúnico. Eu brinco de dizer, na hora que a gente vai começar o mediúnico, a gente apaga as luzes, tranca o portão, né? E aí que a coisa acontece. Mas aí a pessoa vai ter a experiência do mediúnico. Mas aonde que está isso? Quem que faz isso? Se você vier na quarta-feira nós temos um atendimento chamado tratamento espiritual. A pessoa vai vir, vai assistir uma palestra, vai receber uma senha, vai assistir uma palestra. Durante toda a noite nós temos atendimentos fraternos, nós conversamos com muitas pessoas, passando por muita dificuldade, invariavelmente, mais de 80%, com folga, mais de 80% dessas pessoas que são trazidas e que estão com problemas, quando passam pelo atendimento, começam a sentir coisas, começam a relatar que tem visões, começam a relatar que percebem vultos, começam a relatar que tem dor, que ela não sabe de onde vem, que já viraram do avesso e não acha, e que tem a percepção que pode não ser dela. Começa a ter um monte de coisas, ou seja, boa parte dessas pessoas são médiums. E que não estão exercitando a mediunidade. E que tem alguém encostado, e que está sentindo tudo aquilo, e que não sabe de onde vem.
E essas pessoas são direcionadas. Daí nós temos atendimento aqui embaixo de desobsessão. Depois nós temos atendimento para conversa com os guias e com os mentores. Olha só, isso é público. Todo mundo assiste o encontro mediúnico. Nós atendemos 120 pessoas numa noite. E aí alguém pode gritar e falar assim, mas isso aí não é espiritismo, isso é outra coisa. Sim, então o Chico não era espírita. Já ouviram falar de um cara chamado Chico Xavier? Já ouviram falar dele? Ele não era espírita, então. Por quê? Porque esse era o formato do trabalho do Chico. As reuniões eram públicas. Você chegava lá, tinha as cadeirinhas, tinha a mesa lá na frente, ele sentado na ponta da mesa, e o trabalho transcorria, tinha incorporações, e tinham psicografias, e tinha tudo, e estava todo mundo lá assistindo. Ah, Ricardo, mas é porque os pensamentos das pessoas interferem na egrégora do trabalho, e isso vai dar mistificação, isso vai atrapalhar o trabalho, isso vai gerar um monte de coisa que não é produtivo e blá blá blá. E a espiritualidade está lá de férias só assistindo e a gente que se lasque. Lógico que não. Lógico que não. Ah, mas o trabalho era feito assim porque era o Chico. Ele nasceu o Chico? Ou não? Nasceu, mas no caso... mas no caso, quando ele começou, né, ele ainda não era tudo isso. Ele estava em transformação também, ele já tinha esse compromisso. Já tinha uma espiritualidade incrível com ele. Mas ele também se desenvolveu. E se a gente pegar mais atrás ainda, Kardec. As reuniões que Kardec foi para desvendar o que estava acontecendo, acabar com o charlatanismo, eram reuniões que não eram só públicas. Elas não eram uma reunião que era pública como é a nossa reunião de quarta-feira, que as pessoas vêm aqui para assistir o mediúnico. Gente, era o rolê da época. Eles acham que não tinham muitas coisas para fazer, eles se reuniam nas casas das pessoas, era o rolê. Escuta, vamos se reunir lá na casa do fulano e vamos chamar os espíritos para falar. E aí eles davam aquelas brincadeiras do copo, aquelas coisas, de batida na parede, né, das mesas girantes. Isso não era um movimento espírita, o espiritismo não existia. Isso era um movimento do quê? De um monte de gente curiosa querendo falar com os espíritos e eles respondiam. E giravam as mesas, e escreviam as coisas, batiam, escreviam com copo. Quem aqui na infância falou assim, vamos fazer brincadeira do copo, Deus me livre, não vai. Se o copo acabar virado para nós, o espírito incorpora em você e não sei o que, lembra dessas coisas? É dessa época e era o rolê dos caras. E olha só, nós estamos falando disso hoje. Olha quanto tempo depois. Olha o que surgiu disso. Olha a riqueza da doutrina espírita. Então, essa relação com o espiritual, ela nunca deveria deixar de ser uma relação investigativa. Uma relação de troca, de aprendizado com o mundo espiritual. Vocês vão chegar aqui numa quarta-feira para ser atendido, e ao invés de uma pessoa vir aqui, do Ricardo vir aqui falar com vocês, às vezes vai ser o Ricardo, às vezes vai ser outra pessoa, mas às vezes vai estar um médium aqui que vai incorporar e é o espírito que vai dar a palestra. E se você perguntar para a médium depois o que foi falado, ela não faz ideia. E é o espírito que veio aqui conversar com vocês. É essa relação. Faz muito mais sentido do que algo que ficasse guardadinho num cofre, com poucas pessoas generais de 10 estrelas que possam ter acesso a esse mediúnico. Por quê? Mais uma questão fundamental. Por quê? A espiritualidade conta para nós assim. Olha, isso está na doutrina, tá? Tá gravado aqui depois, deixa eu ver se a bateria do meu coisinho não acabou. Não, tá aqui. Isso está na doutrina. A doutrina diz para nós o seguinte, que nós estamos em evolução, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai transitando, o nosso próprio planeta, né, vai evoluindo. Então, se a gente evolui junto com o planeta, com a média das pessoas, vou dar mais um passinho atrás para ficar fácil de entender. Vamos imaginar o seguinte, tá? Pegamos toda a humanidade, colocamos toda a humanidade numa supernave e tiramos toda a humanidade através dessa nave e levamos para a Lua.
Todos nós estamos lá na Lua agora. Nós estamos olhando para a Terra. Ok? A Terra é boa ou é ruim? Quem acha que é boa, levanta a mão. Quem acha que é ruim, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Quem não está aqui, presente. A Terra é só a Terra. Ah, Ricardo, mas e a natureza, e as flores, e as borboletas, e os animais, e não sei o quê? Não tem condição de bem ou de mal. Um leão não mata uma zebra porque ele é mau, ele mata para se alimentar, não tem absolutamente nada de condição de bem ou de mal. A Terra só é boa ou é ruim se a gente estiver aqui. E se o que a gente estiver aqui, os seres humanos estiverem aqui, estiverem fazendo. Se a gente estiver fazendo coisa errada, a Terra é um lugar mau. Se a gente estiver fazendo coisas boas, a Terra é um lugar bom. Simples como isso. Tirou a humanidade da Terra. Ela é um planeta neutro. Ela não é nada. Ela não é nem boa nem ruim. Ela está funcionando. Olha o estrago que nós podemos fazer. Olha que coisa boa nós podemos fazer. Ok? Então, entendido isso, a gente pode evoluir junto com a média da população. Então, nós estamos evoluindo. Acreditem, apesar dos noticiários, a gente está evoluindo. Se a gente olhar para trás, na história do mundo, a gente vai ver que a gente já foi bem pior. A gente está caminhando. Só que algumas pessoas caminham junto com a gente vai evoluindo na mesma progressão. Algumas pessoas são atrevidos, né? Eles caminham mais, eles são pessoas melhores, são pessoas que têm uma compreensão melhor da lei, e essas pessoas aceleram. Quando essas pessoas se aceleram, elas serão levadas para lugares aonde a sua evolução seja equivalente. Quando nós, eventualmente, viramos retardatários, ok? Que o planeta evolui mais que a gente fica, não quero, não, mas não gosto, não vou me envolver com esse negócio, não, eu gosto das coisas como eu gosto, eu sou assim, eu não quero mudança nenhuma, né? E eu vou ficando para trás. E aí, conforme eu vou ficando para trás, eu também não consigo acompanhar, né, essa evolução da humanidade. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser levado para lugares que equivalem à minha evolução. E é assim que o planeta existe, a gente acredita, né, na existência, na pluralidade dos mundos habitados. É assim que Jesus nos apresenta e é assim que a espiritualidade também apresenta. Ok? Perfeito. Só que, nesse processo de evolução do nosso planeta, a espiritualidade diz que nós vamos passar por fases. Nós já passamos recentemente, estamos quase de saída de uma fase chamada planeta de provas e expiações, onde prevalece a dor, onde prevalece ainda o mal. Ok? Onde ainda prevalece o mal. E nós estamos transitando para um mundo de regeneração. Não existe uma data, gente. Não é um interruptor que você fala assim, bem-vindos ao mundo de regeneração. Pum, e aperta o interruptor e virou regeneração. Não. É um processo de transição que conforme a gente vai saindo desse, a gente vai entrando no outro. E quando a gente chegar no pico do mundo de regeneração, a gente já começa a transitar para uma nova condição. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Beleza? Ok. A espiritualidade diz para nós que quanto mais a gente evolui, mais será franca e direta a nossa relação com o espiritual. Diz, inclusive, que nos mundos mais felizes, nos mundos mais evoluídos, a nossa condição fisiológica, o físico, né, ela é menos grosseira. E que esse processo de reencarnação, como a gente concebe hoje aqui, ele é mais sutil, mais suave. E que cada vez mais nós vamos ter troca com esse mundo espiritual. No mundo de regeneração, a troca já é muito maior. Porque a maior parte das pessoas que vão estar aqui presentes, encarnadas no mundo de regeneração, serão médiums. Olha só, olha a volta que eu dei para explicar o seguinte. A espiritualidade está dizendo para nós que nós estamos caminhando, que nós estamos evoluindo e que nós seremos, na sua grande maioria, médiums.
Quando nós olhamos para essa molecada toda que está chegando agora, é uma molecada já com mediunidade. É uma molecada que vai ser médium aqui na frente. Ok? Ok. E o que eu estou fazendo com a doutrina que explica sobre a mediunidade? O que eu estou fazendo com aquela doutrina que veio dos espíritos para explicar para as pessoas como que lida com o mundo espiritual? Eu estou trancando ela dentro de uma caixinha, estou escondendo das pessoas que precisarão dessa informação aqui na frente. Faz sentido ou não? Não faz sentido nenhum eu fazer isso. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tentar transformar o espiritual o mais abrangente possível. Eu tenho que tentar entregar esse espiritual para as pessoas, para que todos que puderem conhecer. Porque você pode não ser médium. Estou olhando para as pessoas mais novas aqui, ó. Vocês podem não ser médiums, mas os filhos de vocês serão. Se não, os netos de vocês serão. E aí? O que nós vamos fazer com isso? E eu não sei, eles que se virem. Não. Eu preciso aprender sobre o que é o espiritual. Eu preciso aprender sobre o que é mediunidade. Eu, particularmente, tenho crianças, pessoas, né? Sobrinhos, afilhados, afilhadas, filho, que tem mediunidade. Ostensiva. E aí, a hora que um pai está aqui, dentro da casa espírita, frequentando casa espírita desde sempre, família espírita, e o filho vem e senta, incorpora um sofredor com 15 anos de idade, e depois incorpora um guia, e vira para você e fala assim, ai pai, eu não queria ser médium. E aí, o que fala? Como é que explica? Tem que saber explicar, tem que ter essas noções, porque isso não é uma vontade, isso vai acontecer. Quer um exemplo de que isso vai acontecer? Quem tem um pouquinho mais de idade, tá? Falando com quem tem um pouquinho mais de idade. Eu tenho meus 50 anos. Eu não me lembro com 15, 17, 18 anos de ouvir falar de fenômenos mediúnicos acontecendo dentro de igreja católica e igreja evangélica. Vocês se lembram disso? Não existia. Daqui a pouco começa a oração de línguas. Daqui a pouco começa a inspiração do Espírito Santo. Daqui a pouco a pessoa está pregando lá na frente e já não é mais a pessoa, é uma inspiração. E aí? Lembra que a gente falou? O mundo não vai se transformar no mundo espírita, mas se transformará no mundo espiritual. E eventualmente uma ou outra crença que não sabe lidar com esse espiritual, que recusa esse espiritual, vai ter que começar a lidar com esse espiritual. E vai aprender. E está tudo certo. Não é uma aposta, uma competição de quem está certo e está errado. Mas é inevitável. Vai acontecer. E nós, como humanidade, teremos uma relação com esse mundo espiritual. A própria doutrina vai ser transformada. Porque a mediunidade, como ela acontece, já aconteceu com efeitos físicos, já aconteceu a mediunidade, que o médium incorporava, ele era inconsciente. Não sei quem já ouviu falar disso. O médium voltava de uma comunicação, ele não fazia ideia do que tinha acontecido com ele. Hoje não acontece mais assim. Hoje a mediunidade, a grande maioria já é uma mediunidade consciente. Hoje já existem médiuns que não precisam mais da incorporação. O espírito se aproxima, ele entende o que está acontecendo, conversa com o espírito, faz a orientação e não precisa mais incorporar. Essa mediunidade está em transição, está em transformação, está acontecendo. Entende? Na própria doutrina espírita está acontecendo a transformação. Então vai acontecer em todas. Agora, só para concluir o raciocínio. Faz sentido eu pegar tudo isso de informação e deixar blindada somente para aquelas pessoas eleitas, os selecionados do nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Isso tem que ser aberto. Por isso, quando nós elaboramos toda a fundamentação da Casa AME e tudo mais, um dos pilares centrais, que é uma cláusula pétrea da Casa, que nunca poderá ser mudada, é que as atividades da Casa AME serão sempre públicas.
Ah, mas essa diretoria que está aí, mas esses dirigentes que estão aí, um dia vão morrer. E aí? Aí quem tiver aí que se lasque, que se vire. Né? Mas no papel está escrito que não pode mudar. No papel está escrito, olha, precisa ser público, porque a gente precisa ensinar essa gurizada, a gente precisa ensinar o pessoal a lidar com esse mundo espiritual. Então, o máximo de pessoas que tiver acesso a esse espiritual, melhor. Então, essa é uma das coisas que a casa tem, tá? Das atividades públicas. E a outra coisa que a casa tem é essa relação com o mundo espiritual. Então, olha só. Existiu um movimento por parte do Espiritismo, talvez o termo, né, por parte do Espiritismo seja errado, mas existiu um movimento de separação daquilo que é permitido de comunicação dentro de uma casa espírita e daquilo que não é comunicação para uma casa espírita. E isso é invencionismo. Isso não está na doutrina. Porque quando você vai pegar não só as 5 obras básicas, mas você vai pegar a Revista Espírita e vai estudar a Revista Espírita de Kardec, ele não diz, tá dando comunicação aqui de fulano, não, você não pode se comunicar. Quem é a comunicação que está acontecendo aqui? Quem está acontecendo aqui agora é outra linha de trabalho. Esse cara aqui também não pode se comunicar. Isso não existe em Kardec. Não existe. Então isso não tem nada a ver com o espiritismo. Isso tem a ver com regras e invenções de pessoas que muitas vezes estão à frente de instituições e que criam essas coisas porque acham que a coisa deve ser de uma forma, como eles acreditam, então tudo certo. Todo mundo erra, né? A gente já errou tantas vezes, a gente já voltou e já foi, já voltou e já foi, já voltou tantas vezes, já errou tantas vezes, e muitas vezes a gente erra nos mesmos lugares. A gente quer fazer igual a gente já fez na época da Igreja Católica, a gente quer voltar e colocar aqui só tais pessoas podem ler tais livros, depois a gente diz que a regra quem estabelece somos nós, e assim a gente vem fazendo desde o sempre, certo? Mas, quando nós olhamos para o Centro Espírita Casa Ame, nós temos uma postura diferente. Tanto que aqui vocês vão perceber que nós teremos quem participar dos grupos ou quem vier numa quarta-feira para ser atendido. Você vai passar aqui pelo atendimento da quarta-feira, ou vai passar pelo atendimento da quinta, que é o hospital espiritual, seja tarde ou seja noite, e você eventualmente vai ver, por exemplo, uma freira te atendendo. Já ouviram falar de uma freira atendendo? Uma freira ou um frei atendendo? Ou um padre atendendo? Tem problema um padre atender dentro da casa espírita? Sim ou não? Santo Agostinho não escreveu lá no Evangelho? Santo Agostinho não respondeu perguntas lá no Livro dos Espíritos? Pode, não pode? Sim ou não? E por que o preto velho não pode? Por que não pode? Por que o caboclo não pode? Porque ele é da Umbanda, mas então o padre é da Igreja Católica, não tinha que fazer nada aqui. O médico que vem cuidar no hospital é da medicina, ele que se lasca, vai trabalhar no hospital durante a noite, vai cuidar dos enfermos que estão lá no hospital, o que ele veio fazer aqui? Sim ou não? É a mesma coisa? Então quem é que estabelece a regra de quem pode se comunicar? Isso não existe no Espiritismo. Se você pegar a Revista Espírita, tem uma entrevista de Kardec com o Preto Velho. Conversando com o Preto Velho, tentando entender o que é que está acontecendo. Trocando ideia. Gente, conversando. Então, essa condição de quem é que vai se manifestar é um invencionismo, isso não é espiritismo. Na Casa Ame nós teremos a manifestação diferente do que acontece em outras casas. Nós permitiremos a comunicação de qualquer entidade que se manifeste. E a partir da sua comunicação, daí nós faremos o entendimento. O próprio Kardec coloca na questão 464 que nós procederemos às comunicações, né, conforme a manifestação. Se o espírito se manifesta para o bem,
tem uma frase de Jesus, né? A árvore boa não pode dar mau fruto, e a árvore má não pode dar bom fruto. A partir do momento que você se manifesta, eu converso com você, a entidade se manifesta, a gente conversa com a entidade, e a partir dessa comunicação, eu vou definir se é um espírito mentor, que está aqui para cuidar da gente, ou se é um espírito que precisa de esclarecimento. E ponto. Mas dizer que ele não vai se manifestar, isso não faz parte da doutrina, isso não está na doutrina, e a gente desafia qualquer pessoa a dizer que isso está na doutrina espírita. Não está. E aí a gente passa a ter uma riqueza de contribuições no mundo espiritual, onde eu posso receber espíritos que vêm de fora, e nós não classificamos dentro da doutrina. Então, no Espiritismo tem uma coisa diferente. Nós não damos para esses espíritos uma condição que não é deles. Nós não endeusamos esses espíritos, por mais que se manifeste um mentor de luz. Para nós ele é um espírito. E um caboclo que se manifeste é um espírito. E o padre que se manifesta é um espírito. E um ET que se manifeste, para nós é um espírito. Da mesma forma, se a gente for pensar que tem muitas pessoas que dão os nomes, né? Ah, o espírito veio de outro planeta, ele veio, é uma outra condição, ele veio, né? Os reptilianos, os não sei quem, tal. Para nós, ele é um espírito. Essa condição tem muitas vezes a ver com o ego do médium. Que quer dizer que está recebendo um espírito que é um extraterrestre, que veio não sei de onde e tal. Tá, e quem daqui é daqui? Quem é daqui? Quem não é? Nós não sabemos. E Jesus é de onde? Se ele é o governador e ele é o cara que ajudou a formatar o planeta Terra, e ele já era o Cristo quando fez isso, ele evoluiu aonde? Aqui não foi, porque aqui ele ajudou a fazer. Então Jesus era um ET. Minha Nossa Senhora, Ricardo, isso é um sacrilégio, eu vou embora. O que você está falando, Ricardo? Pelo amor de Deus, não, eu só estou convidando a pensar. Convidando a pensar. Por quê? Porque as manifestações que vão acontecer, elas precisam acontecer para a gente poder aprender com esse mundo espiritual. E não dizer que é o espírito se manifestando, então é o demônio. Sim, o demônio que está mandando você fazer caridade, amar o próximo, falando que você precisa se comportar, falando que você precisa mudar de atitude, falando só coisas boas para você. Não, mas ele está tentando te enganar. Você vai ver. Aí você frequenta 10 anos, ele tentando te enganar, você só mudando, transformando, fazendo bem. Você fala assim, que hora que ele vai me pegar na esquina, né? Não acontece. Então é lidar com esse mundo espiritual de uma forma mais franca. Só que também sem uma coisa que muita gente busca quando começa a lidar com o espiritual. E aqui na Casa AME, isso não vai acontecer. Que é um místico. A mistura das coisas e o místico. Eu torno as coisas espetaculosas, né? Eu uso nomes diferentes. Eu transformo as coisas em show. E aqui a gente vai lidar de forma simples. Então, eventualmente, nos nossos estudos, nas nossas conversas, nas nossas leituras, surgem coisas que as pessoas falam assim, porque, vou dar um exemplo, por favor, quem compartilha desse tipo de visão, não se ofenda, tá? Eu só estou falando para trazer para o pé no chão. Às vezes a pessoa fala assim, não, porque lá na quinta dimensão, porque na terceira dimensão, porque... Do que tu está falando? O que é a terceira dimensão? Traduz para nós. Para que uma pessoa simples consiga entender. Porque as pessoas simples precisam entender. Ah, porque começa a falar umas coisas... Eu não vou ficar citando exemplo porque eu não quero machucar as pessoas, né? Mas assim, fica inventando nomes e coisas que tem jeito simples de falar. E que nem todo mundo tem a capacidade de ter entendimento. Então a doutrina precisa ser simples.
As pessoas que são apegadas a esses nomões, que querem usar essas coisas para descrever, porque satisfaz o jeito dela de entender, possivelmente são aqueles padres que rezavam a missa em latim. E as outras pessoas não tinham a capacidade de entender. Não faz o menor sentido. E a doutrina precisa ser simples. Quando você vai pegar ali e você vai ler, é simples de tudo. Só o português que eu falo que quando eu chegar do lado de lá, eu vou falar assim, escuta, mas por que vocês colocaram tanto liás, lhes? Você vai ter algumas coisas que você vai ler dentro da doutrina que chega a ser um trava-língua. Né? Você começa a ler, você fala, lhes os. Aí você fala assim, nem eu não entendi o que estava dizendo aqui, né? Não sei o que lá, vos lês, né? Você fala, meu Deus, né? Dava para ser mais simples. Hoje já tem tradução mais simples. Mas assim, desmistificar. Pé no chão. Entender. É mais importante que as pessoas entendam do que a gente fique massageando o nosso ego. E aí a função da casa é essa. Nos nossos estudos, quem permanecer, quem quiser estudar, vai perceber a gente puxando o pé no chão. Ei, volta, pé no chão. Por quê? Porque é importante o médium ter essa condição. Para que todo mundo possa entender. Para que uma pessoa que está entrando hoje, que conhece nada, né? O perispírito, o corpo espiritual. Traduz para um jeito que seja simples, para as pessoas poderem entender. Porque, de novo, a espiritualidade não trouxe isso para nós, para que a gente enfeitasse o pavão e para que a gente se tornasse pessoas especiais, porque nós somos detentores do conhecimento do mundo espiritual. Não, não é isso não. Nós temos que esparramar isso para todo mundo, para que o máximo de pessoas possível conheçam as realidades do mundo espiritual. Além disso, eu pulei um pedacinho que eu preciso falar. Nós, em relação a essa questão de ser uma casa espírita, não universalista, uma casa espírita, nós não seguimos a federação. Nós não seguimos a federação justamente porque tem coisas que a federação estabelece como regras que o nosso entendimento é que isso não está em Kardec. Ok? Mas isso não tira o mérito da instituição FEB. Porque se nós estamos aqui falando hoje do Espiritismo, em boa parte é graças à FEB. Se nós temos hoje essa infinidade de livros que são trazidos para nós, é graças à FEB, que faz a validação, que faz a avaliação desses livros, que traz tudo isso para nós. Se você vê o trabalho de evangelização infantil que a FEB faz, é uma coisa extraordinária. Dos grupos de jovens, né, é extraordinário. Eu sou um trabalhador espírita, que venho de família espírita, o meu trisavô era espírita, meu trisavô fazia reunião mediúnica no meio do milharal. Por que tinha que ser no meio do milharal? Porque senão ia preso, não podia praticar o espiritismo. Era proibido. Né? E aí a minha bisavó espírita, minha avó espírita, meu pai espírita, eu ia ser o quê? Não tem nem opção, é igual corintiano. Você tem outras opções, mas é Corinthians, aqui é nós, não tem conversa. E pior que é Corinthians mesmo. Então, a gente tem essa relação toda, e eu participei de evangelização infantil, participei de grupo de jovens, e tive toda a formação dentro do trabalho da federação. Trabalhei muito tempo dentro da Faculdade Espírita em Curitiba, há 11 anos trabalhando na Faculdade Espírita de Curitiba. Só que chegou um determinado momento, naquele movimento, em que eu olhei para isso e falei, a contribuição até aqui foi muito legal, só que eu tenho um entendimento diferente, assim como outras pessoas, de que o Espiritismo precisa abraçar mais. O Espiritismo precisa ser, né, quando a gente estava montando a casa. Como é que se monta uma casa espírita? Primeiro passo, você procura uma casinha de madeira a menor possível e a mais humilde. E a sua casa espírita vai começar lá. Né? Esse é o primeiro passo. Nós já começamos atravessado, nós já pegamos logo um barracão e já falamos assim, não,
E o recado da espiritualidade era o seguinte: o tamanho que você vai escolher para sua casa é a quantidade de pessoas que a gente vai trazer. Aí nós colocamos 25 cadeiras, porque não podia. A espiritualidade veio e falou, ó, se vocês não colocar mais cadeira, a gente não traz mais gente. Aí nós dobramos para 50. Nós falamos, nossa senhora, mas já está começando a relar ombro com ombro, vai dar Covid, nós vamos matar as pessoas. Né? Nós que vamos ser responsáveis pela morte das pessoas. E aí, mais um pouquinho, 70 cadeiras, mais um pouquinho, 100 cadeiras, mais um pouquinho, 130 cadeiras. E agora nós já estamos procurando um barraco que a gente quer de 500 metros para poder colocar 500 cadeiras. Por quê? Porque pulsa, porque chama, porque as pessoas querem esse espiritual, querem entender o que está acontecendo. Isso é extremamente importante para que a gente faça isso acontecer, tá? Então, não é uma briga, não é um afastamento, não é nada disso. É só uma condição de que o entendimento, até um determinado momento, ok, mas daqui para frente a gente precisa ter um espiritismo que abrace mais as pessoas e que traga mais e mais pessoas para conhecer o mundo espiritual, tá? Deixa eu só falar aqui que a gente está terminando nossa aula. Eu nem vi que já passou, olha só. Falta 15 minutinhos. E aí o que acontece? Quem aqui já tem orientação espírita? Levanta a mão. Já passou por uma formação, por um estudo, por alguma coisa? Quem aqui é entusiasta, assim, já pesquisou, não passei por uma formação, mas pesquisei bastante coisa na internet, já olhei bastante coisa, por conta própria? Levanta a mão. E quem aqui não sabia bolufas de nada, veio hoje para conhecer o primeiro contato com a doutrina espírita? Legal. O que acontece? Deixa eu só dar mais uma checada nesse microfone. Ok. O que acontece? A coisa mais comum da doutrina espírita é que a gente procure a doutrina porque a gente quer conhecer, porque a gente quer esse esclarecimento, e a gente aprende. Eventualmente a gente procura por dor, mas não é desse ponto que eu estou falando. Quem não vem pelo amor vem pela dor, mas não é desse ponto que eu estou falando. Não estou falando da questão de atendimento, estou falando da questão de desenvolvimento, de querer aprender para ajudar na causa, né? Para poder fazer o bem, para poder colocar a mão na massa. Só que as pessoas muitas vezes procuram a casa espírita, recebem as orientações, aprendem um pouco mais sobre o centro espírita, sobre o que acontece. O centro espírita é um lugar de atendimento de almas, tanto encarnadas como desencarnadas. Então, o trabalho que é feito do ponto de vista espiritual, muitas vezes não é percebido por quem vem para ser atendido, mas as pessoas não têm noção do tamanho do trabalho que acontece no mundo espiritual. E não cumpre apenas com a função de um templo, de que as pessoas vão chegar e vão receber uma palestra, vão receber um passe, uma oração e vão embora para casa. E está tudo certo. Tem pessoas que frequentam dessa forma. Boa parte das pessoas que vêm em busca do estudo e do desenvolvimento, vem, se encanta, e eu brinco de dizer, sabe o novo rico? A pessoa quando você percebe que é um novo rico, que não tem a menor pinta de rico, mas quer fazer todas as coisas boas, quer ter o carro não sei o que lá, quer ter todas as coisas, quer se envolver com tudo que é de rico, né? O novo espírita é mais ou menos a mesma coisa. Ele chega na casa, ele começa a estudar e ele sai devorando tudo o que é espiritual. Esse é o primeiro ponto de alerta. Não é porque um médium escreveu e porque um espírito ditou que isso é verdade. Existem um monte de autores que não são desinteressados. Um monte de autores que querem view, que querem cliques, que querem seguidores, que querem ganhar dinheiro com as suas obras e que produzem coisas fantasiosas, porque coisas fantasiosas vendem mais. Escrevem livros e livros que dramatizam demais, que
acentuam a questão da treva. Então você começa a ler um livro e você vai vendo que a coisa está ficando difícil, que o mundo espiritual é trevoso, que os magos negros, que as bruxas, não sei o que lá. Para nós é tudo espírito. Não dá essa importância. A gente reconhece que existe, mas trata como espírito, que precisa do quê? De orientação. Então, eu não transformo isso num caos para oferecer depois no final, nas últimas páginas, o Salvador e a salvação. Não precisa. Vende mais, mas não precisa. Ganha mais clique, ganha mais dinheiro, vira best-seller, mas não precisa. E às vezes o novo espírita, que está querendo aprender sobre o mundo espiritual, sai lendo um monte de coisa, sai assistindo um monte de vídeo no YouTube, de um monte de gente falando um monte de coisa que é uma mistureira. E vocês vão me ouvir dizer isso algumas vezes durante esse curso. Quem quer ir para um determinado lugar, escolhe uma direção e vai. Se você escolher várias direções, vários caminhos diferentes, você não vai chegar nesse lugar. Ricardo, mas está dizendo que outros caminhos não levam até Jesus, que outros caminhos não levam até a minha salvação, minha evolução? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você somar todos eles, você não vai chegar em lugar nenhum. Ah, mas eu quero seguir uma outra linha de trabalho. Está tudo certo. Pode vir, pode estudar e pode seguir tua linha. Ok? Mas tentar somar tudo, colocar dentro de uma cumbuca e fazer uma sopa, possivelmente a sopa não vai ficar boa. Não vai ser tomável. Né? Você vai misturar um monte de ingrediente, a hora que você for colocar na boca, você fala assim, meu Deus, mas eu só coloquei coisa gostosa aqui dentro. Sim, mas coisas que não combinam. E se elas não combinam, elas não vão te dar o prazer final. Então, a partir do momento que eu começo a estudar, se eu tiver o entendimento que a doutrina espírita tem as bases para me trazer o conhecimento que eu preciso me focar nela, estudar, e aí eu posso até, como a gente faz na casa espírita, a gente recebe, tem um monte de trabalhador que era da Umbanda, tem um monte de trabalhador que era do Candomblé, tem um monte de trabalhador que era evangélico, tem um monte de trabalhador que era católico, que enxergou na doutrina espírita o esclarecimento dessas coisas. Tem um monte de trabalhador que frequentava outros credos, outras religiões, e está tudo certo. O que a gente não faz dentro do espiritismo e dentro da Casame? A gente não vai tentar adaptar a doutrina para as crenças individuais de cada pessoa que trouxe os seus aprendizados, as suas crenças lá de fora. A doutrina não é adaptável. Nós vamos explicar, de acordo com o que a doutrina prega, aquilo que estava acontecendo lá. E é isso. Para quê? Para o entendimento, para o aprendizado. Único e exclusivamente para isso. Isso quer dizer que nós estamos dizendo que lá era pior, ou que lá era melhor, ou que lá... Não estamos dizendo nada disso. Nós estamos dizendo que a doutrina tem uma forma de explicar as coisas. Racional. Racional. Sem floreios. E aí nós vamos ter um entendimento que está tudo certo. E aí eu quero seguir aqui. Vamos seguir aqui. Ah, Ricardo, aprendi tudo certo, não quero seguir aqui. Não vamos seguir aqui. Esse é o primeiro aspecto. Sobre essa busca de leitura de um monte de coisa. Calma. Cuidado com o que você vai ler. Cuidado, tem uma sequência para esse aprendizado. Não adianta eu querer ler um livro de física quântica quando eu ainda não aprendi a fazer a física da escola. Né? Então, assim, tem que ter um passo a passo. A segunda coisa importante é o novo espírita chega na casa espírita e ele parece o Chaves quando vai comer um sanduíche de presunto. Aí eu como um sanduíche de presunto, aí eu como 2 sanduíches de presunto, aí eu como mais um sanduíche de presunto. Calma. Eu quero participar de todos os grupos, eu quero ir desse, eu quero ir na segunda, quero ir na terça, quero ir na quarta, quero ir na quinta. Posso ir no domingo também? Aí, 6 meses depois, cadê a pessoa? Virou fumaça, não aguentou o repuxo, sumiu. Não precisa. Não é uma competição, não é uma corrida. Ah, mas eu quero evoluir mais rápido que meu irmão. Você só precisa ser melhor que você mesmo.
Isso acontece muito no grupo de médium. O médium começa, e às vezes a tua mediunidade é uma mediunidade que está vindo latente, está vindo devagarinho, ela está abrindo, você está começando a perceber ela e tá lá. No outro, a mediunidade vem que é um tufão, é um rebento. A pessoa chega na primeira terça-feira aqui, já joga a cadeira para cima, já grita, se joga no chão, já sai incorporando 4, 5, 10 vezes. Uma loucura, ninguém consegue nem chegar perto para segurar a viva alma, pelo menos para não cair no chão, para não, né? E a gente fica tateando e vai. E uma loucura, aquela mediunidade, quando vê, equilibrou e já vai trabalhar. E aí a outra pessoa que está evoluindo devagarinho fala assim, mas eu queria tanto que minha mediunidade fosse daquele jeito. Você não sabe o que a pessoa passou com aquela mediunidade. Então fica comparando, mas eu queria logo ir trabalhar. Você vê, faz tanto tempo que eu estou aqui, a outra lá entrou faz 2 anos que eu estou frequentando a casa e ainda não estou trabalhando. A outra pessoa entrou lá faz 6 meses e já está trabalhando. Eu acho que me esqueceram aqui no canto, estou de castigo. Não. Primeiro, a casa não vai impor nada para ninguém. Nunca, nenhum trabalhador, nenhum dirigente. Os trabalhos estão aí. Ricardo, mas eu quero muito me doar. Quer? Então vem. Quem está aqui hoje pela primeira vez, quer vir ajudar? Quarta-feira está aí. Tem água para servir, tem pessoas para atender, tem livro para não sei o quê, tem direcionamento, tem senha para entregar. Quem quer trabalhar não escolhe o serviço. Não, mas eu quero chegar vestido de branco, entendeu? Acompanhado dos espíritos de luz, porque eu quero chegar logo, já sentar lá numa dessas cadeiras de médium aí, já fazer o atendimento. E dar opinião na vida das pessoas. Porque a entidade vai contar as coisas para mim, eu vou ficar sabendo tudo da vida de vocês. Né? Não é assim que começa. Então, assim, tem serviço, tem um monte de coisa para fazer. Tem uns grupos de estudo. Nós temos um grupo de estudo na terça-feira, que é um grupo de estudo aprofundado. Nós estamos estudando uma obra que parece Água com Açúcar. É a terceira obra de André Luiz. Missionários da Luz. Faz 6 meses que nós estamos estudando esse livro. Só que na terça-feira, no primeiro horário, das 7 às 8, não tem leitura aqui. A leitura é em casa. E a gente vem só para o debate. Então chega aqui e fala assim, página tal, quem tem observação? Aí começa. Eu percebi isso, você viu que ele falou tal coisa, você viu que isso aqui, falando com aquele outro negócio assim, a gente vem estudar. Aliás, vem estudado. Estuda no final de semana, grifa, anota, pergunta e tudo mais. Quando chega na terça-feira às 7 horas da noite, a gente está ansioso para ver o que os outros coleguinhas acharam daquilo que a gente estudou. Se anotaram alguma coisa diferente. E isso é um estudo aprofundado de um livro que é básico, que é a terceira obra de André Luiz com o Chico. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz. 6 meses estudando, ainda vai mais 1 ou 2 encontros. E nós vamos começar um livro chamado Trilhas da Libertação. Na terça-feira, Trilhas da Libertação. Um livro quase que obrigatório para qualquer médium. Estudo profundo. Ricardo, eu quero participar, eu quero estar mais engajado. Venha estudar. Terça-feira, 7 horas da noite. Trilhas da Libertação. Vai começar daqui 2 semanas. E venha. E se envolva. E não suma. Depois do 3º ou 4º capítulo. Porque esse estudo do Missionários da Luz começou umas 35 pessoas. Nós estamos concluindo o grupo agora com umas 7, 8. No meio do caminho as pessoas vão ficando. Né? Então, gente, é isso. A gente precisa estudar a doutrina, e quem está na doutrina sabe que nunca estará pronto. Se você perguntar para uma pessoa, se você ouvir um espírita falando assim, quando eu fiz a minha reforma íntima, ferrou. E possivelmente a pessoa que fez a reforma íntima não entendeu nada. Né? Por quê? Porque quando eu fiz, Jesus, que é Jesus, permanece em evolução. Como quando eu fiz a minha reforma íntima? Né?
Então, a gente precisa entender que esse é um processo de estudo que é ser para sempre. Ah, então eu já estudei o livro dos médiuns. Para um médium, é livro de cabeceira. O evangelho é para sempre. Você só vai parar de ler o evangelho aqui no plano físico quando você não estiver mais aqui. E possivelmente vai continuar estudando ele no mundo espiritual. Para sempre. Então, não é um lugar que você vai vir, vai receber uma leiturinha, vai falar assim, beleza, para ser um espírita, para tentar ser um espírita, você precisa permanecer em estudo o tempo todo. Frasezinha de Kardec. Espírita, amai-vos, eis o primeiro. A primeira orientação. E a segunda, instruí-vos. Esse negócio do vos, lios aí, deve ser coisa de Kardec. Deve ser coisa dele. Ou do cara que traduziu a primeira vez. Mas, enfim, instruí-vos. O que é isso? Não vai acabar o estudo. Não vai parar nunca. A gente que frequenta a casa, que já está dos meus 50 anos, faz 35 que eu estou estudando. Daí a gente volta para ler um livro que é um livro supostamente básico. E eu reli e revi coisas que não passou batido, que eu não lembrava mais que... Entende? Já leu 3, 4 vezes essa obra e quando volta tem um monte de coisa, porque daí quando você está conversando com um monte de gente, uma coisa é ler em casa, outra coisa é estudar. Grifar, anotar. Lógico que pelo ego você quer fazer um pouquinho mais de perguntinha que os outros coleguinhas. Você quer saber pelo menos o que estão falando naquela página, né? Você não vai chegar aqui com aquela cara de quem não faz ideia. Não deu tempo de ler hoje, então nem veio. Gente, a casa espírita é esse lugar. Diferente de um templo onde você vem e recebe uma oração e você está liberado para ir, é um lugar para a gente chegar, ficar, encostar, sentar, estudar, fazer amizade, aprender junto. Não tem esse papel de um cara que é aquele ali é o cabeça do não sei o quê, ou ele é o pai santo, ou ele é o pastor, ou ele é o padre, ou ele é o... Não tem essa figura na casa espírita. Porque é todo mundo aprendendo com todo mundo desde que esteja disposto a estudar, a vir, frequentar e fazer. Ok? Esse é o propósito da Casa AME. Como eu disse, é um pouquinho diferente de algumas casas espíritas, mas é o que nós acreditamos, é o que a casa acredita, é o que a casa explica para as pessoas, e a gente recebe muita gente, a gente tem um fluxo muito grande de atendimento, a gente precisa de muito trabalhador, os projetos da casa são gigantes, a gente vem conversando mais recentemente com a prefeitura, finalzinho do mandato passado, começo desse mandato, conversando com vereadores e tal. A gente está fazendo uma mobilização. É verdade, a gente quer construir uma casa espírita de 1.000 metros quadrados. A gente quer construir uma casa espírita que tenha de 2 a 3 andares, que seja pelo menos o dobro do tamanho desse galpão, porque a gente quer atender muita gente, a gente quer fazer muito atendimento fraterno, a gente quer atender muita gente na maca, a gente quer realmente atender um volume grande de pessoas. Porque hoje a gente está limitado. Por que a gente não atende mais hoje? Porque falta trabalhador. Hoje nós temos aproximadamente 200 trabalhadores na Casa AME, nos dias diferentes somados. Mas quando você vem na quarta-feira, nós trabalhamos aqui aproximadamente com 50 trabalhadores na quarta. Aqui são 15 duplas aqui embaixo, ou seja, 30 trabalhadores. Mais os guias e mais os apoios, mais o pessoal de fraterno, mais as corajosas tias que ficam com as crianças na salinha lá em cima, né? O maior fenômeno mediúnico da casa espírita é o Espaço Kids. Lá sim acontece a evangelização, né? Então, poderia ter muito mais. Depende de quem? Das pessoas que estão chegando, de entenderem que eu quero fazer parte disso. E a casa, diferente, como eu disse, de outras casas, está aberta.
Mas eu posso, Ricardo? Você pode concluir os 10 módulos aqui, passar para terça-feira ou para o domingo, começar a trabalhar. Dentro de 1 ou 2 meses você pode estar atendendo aqui na quarta-feira, dependendo da tua mediunidade, dependendo de que se apresenta, dependendo de como for. Não existe essa limitação, não é exército que você tem que passar. Depende do que a espiritualidade tem projetado para você, a gente tem que olhar caso a caso. Tem que ter essa troca. E se a tua mediunidade está aí, se a tua espiritualidade está aí, você tem disponibilidade e disposição para trabalhar, por que eu vou dizer que você tem que cumprir um rito de ficar não sei quantos anos aqui sentado aí, esperando a tua chance? Não, não funciona assim. A gente só precisa de gente que esteja afim. Então, se é o seu caso, venha, volte, não desista da segunda. Nós estaremos juntos por mais 9 segunda-feiras. Depois disso, nós vamos para a Escola de Médiuns. E aí, a partir disso, é desenvolvimento de trabalho. Tá bom? Precisamos de vocês. Precisamos de pessoas que queiram fazer. Não tenha sombra de dúvida que tem problemas, como todos os outros lugares. Tem pessoas problemas, tem problemas da casa, tem problemas espirituais, tem problemas de quem quer ver problemas. E se eu quiser ver a parte boa, também tem uma parte boa que é bem legal. Eu escolho como eu quero lidar com isso. Amém, Jesus? Obrigado pela oportunidade com vocês. Passaram a listinha?